Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao BMC Stock, o seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. A gente vai ter muita informação no programa de hoje, então a gente já separou alguns dos destaques que você vai acompanhar agora. Governo do Cazaquistão renuncia após onda de manifestações por causa do aumento do preço dos combustíveis. Produção industrial no Brasil cai 0,2% em novembro. Novas regras devem expandir o mercado livre de energia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa então o nosso programa aí primeiro com o meu boa tarde para minha companheira de sempre aqui no Stock, com a dupla Raniel. Rana Beltrão, boa tarde para você. Muito boa tarde para você, minha duplinha aí de todas as tardes, Dania Morali. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né, nesta quinta-feira, e a gente vai, repercutir os principais assuntos que estão movimentando o mercado hoje, e a gente tem convidado também passando por aqui, além também dos gráficos do Alex André, mas antes já vamos começar então falando de mercado, né, Dani? É isso aí, a gente vai trazer agora as informações do mercado financeiro. Eu trago aqui na minha tela o Profit Pro da Nelogica, pode trazer aqui, aí, legal. A gente trazendo aqui que o Ibovespa agora está subindo 1,04% e aos 102.057 pontos. A gente tem aqui no nosso telão os positivos e os negativos nesse momento. A gente começa com os positivos desse lado aqui da tela, que tem Bradespar, tem Vale subindo, tem Itaú Unibanco subindo 1,84%, tem Banco do Brasil subindo 1, alguma coisa que já sumiu, 1,55%. Lojas Americanas subindo também 1,85%. Itaúsa 1,22%. E você vê que vai movimentando aí os nossos números positivos. Mas olha só, a gente tem subindo agora BID11 Interbanco, tem PetroRio, tem Idux, tem Hapvida, tem TOTUS, tem Banco Pan, tem Alpargatas, tem também, deixa eu ver para não falar os mesmos, Fleury, Grupo Notre Dame Intermédica, tem a Qualicorp também, tem Americanas, tudo subindo. Os negativos estão desse lado aqui da tela, aqui ó. Eu não consigo me mexer mais que isso, ó. Não dá para mexer mais que isso, mas eu vou falando aqui na tela. Pode passar, Débora, não tem problema não. As baixas aqui nesse momento, a gente tem positivo com menos 2,43%, tem Rumo caindo 1,87%, BR Malls 1,86%, tem também Via com 1,75%, tem o Pão de Açúcar recuando aqui 1,69%, Natura 1,60%, Embraer recuando 1,60% também, JHSF aqui caindo 1,44%, Copel 1,43%, Raia Drogasil 1,30%, Soma, o grupo Soma aqui caindo, agora já sumiu da minha tela de novo, 0,77%, e a Cielo também está caindo 0,95%. E o dólar? O dólar, como está nesse momento? O dólar está estável aos R$ 5,73. Esses são os números aqui do Brasil, mas tem os números de fora com a Rana Beltrão. Rana, é contigo. Vamos lá, ele está inspirado hoje, é assim que a gente gosta. Vamos lá então para os números do mercado lá fora, só para a gente recapitular aqui. Dei até uma atualizada aqui, para a gente ver como é que estão os principais índices lá fora. Vamos recapitular aqui, falando da bolsa lá de Hang Seng, que fechou numa alta de 0,62%. Xangai fechou em queda de 0,25%. E Nikkei, uma queda também de 2,88%. Já quando a gente vem aqui dar uma olhada nas bolsas lá na Europa, tem DAX na Alemanha, operando agora em queda de 1,33%, FTSE no Reino Unido 0,88%, CAC na França 1,45% de queda, e o índice Eurostoxx está seguindo aí o bloco, recuando 1,50%.
Já no cenário norte-americano, apenas Dow Jones está recuando agora 0,26%, já S&P 500 sobe 0,14% e Nasdaq está igualzinha aqui, subindo 0,14%. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o barril do petróleo. O petróleo Brent agora sobe 1,89% a 82 dólares o barril e o petróleo WTI sobe um pouco mais, 2,56% a 79 dólares, encostando nos 80 dólares o barril. A gente segue de olho no mercado lá fora, porque saíram hoje os números do seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. E é para lá que a gente vai agora com a nossa correspondente Giovana Locatelli, que tem os números, está acompanhando por lá. Giovana, o que os números que mexem, né, com o payroll, que vai ser divulgado amanhã? Sim, são dados que o mercado espera e fica de olho e com certeza mexem nos mercados. Boa tarde, Hanna, Daniel, queridos Raniel. Então, aqui nos Estados Unidos, o Departamento do Comércio divulgou que a balança comercial de novembro registrou um déficit de 80 bilhões e 200 milhões de dólares ante uma projeção de negativa de 81,5 bilhões em outubro. Bom, outros dados esperados para hoje são do Departamento de Trabalho. Os pedidos de auxílio-desemprego da semana sobem 207 mil, né, ante uma previsão de 195 mil, então 7 mil a mais aí, que é a expectativa. Na semana anterior ficou de 200 mil com revisados de 198 mil. Amanhã temos dados da folha de pagamento não agrícola, como você falou, e a expectativa sobre esses dados da folha de dezembro é uma previsão média de 442 mil. Com certeza, Hanna e Daniel, a gente vai ficar de olho aí para saber o que isso vai refletir nos papéis. É isso aí. Com certeza, a gente vai ficar ligadinho aí com o payroll amanhã, a gente vai acompanhar isso durante a nossa programação amanhã, com certeza com você também, né, Giovana? E outro assunto aqui que está mexendo também com o mercado é que continuam aí as manifestações no Cazaquistão por causa do aumento nos preços dos combustíveis. E, Giovana, os manifestantes, eles já conseguiram derrubar o governo, mas mesmo assim os protestos, eles continuam no país? Infelizmente, Dani, o clima está muito tenso por lá, né? Os ataques aconteceram ontem e os manifestantes atacaram vários prédios públicos, inclusive da prefeitura, do Ministério Público, né? Na cidade de Alamy. Alamy é a maior cidade do Cazaquistão. As forças de segurança do país não conseguiram controlar os protestos, nem depois que o governo renunciou. As manifestações começaram por causa do aumento dos preços do gás liquefeito de petróleo, o GLP, que é muito usado como combustível no oeste do Cazaquistão. O presidente do país, Kassym-Jomart Tokayev, já havia declarado estado de emergência e ontem, devido a essa grande crise, ele renunciou ao governo. Segundo a polícia, mais de 200 pessoas foram detidas durante os protestos. Ainda segundo as autoridades, a cidade de Almaty também está sendo atacada, dessa vez por extremistas, e o exército foi chamado para controlar as manifestações. Entendendo um pouquinho o mercado, o Cazaquistão ele é um grande exportador de petróleo e gás. O Cazaquistão é uma antiga república soviética que tenta manter uma imagem de país politicamente estável, para atrair assim investimentos estrangeiros no setor de óleo e gás e também para indústrias de metal. Mas, né, Daniel e Hanna, eu acho que a situação está bem complicada por lá. Vamos ver agora como é que vai se definir aí, já que o governo renunciou, como é que eles vão recompor essa liderança do país, não é? Vai ser uma situação complicada aí ainda, a gente vai ver, eu acredito que nas próximas semanas ainda, até recompor tudo, né, como você disse, ainda vai demorar um pouquinho, a situação por lá ainda vai continuar tensa, com certeza. E a gente acompanha Giovana, o preço do petróleo, né? Sim, com certeza, isso a gente vai ter que acompanhar isso mesmo, porque vai fazer muita diferença, com certeza. Giovana, muito obrigado pelas informações, você volta mais tarde no Top News. Tchau, tchau. Obrigada. Até. É isso aí, seguindo aqui com o BMC Estoque, a produção industrial brasileira registrou recuo em novembro, ainda sem conseguir reagir depois das perdas provocadas pelo coronavírus e se afastando cada vez mais do patamar pré-pandemia. A produção industrial brasileira registrou queda de 0,2% em novembro, na comparação com o mês anterior, segundo o IBGE.
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a produção caiu 4,4% contra a projeção de queda de 4,2%. As expectativas eram de alta de 0,1% na variação mensal e de queda de 4,2% na base anual. O setor industrial brasileiro ainda busca se recuperar dos problemas causados pela pandemia de Covid-19, enfrentando um ano marcado por disrupções na cadeia de oferta global e falta de matéria-prima. A inflação e o desemprego elevados em um ambiente de taxas de juros altas também pesam sobre o cenário. E o Grupo Mateus divulgou ao mercado que inaugurou 44 lojas em 2021, o maior número da sua história. Só no mês de dezembro foram abertas 7 lojas, concentradas nos estados do Maranhão e também no Pará. Segundo o comunicado, para este ano, o grupo segue otimista com seu robusto plano de expansão, que contempla a chegada aos 6 estados, são eles Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, da nova Regional Nordeste. Com as inaugurações de dezembro, o Grupo Mateus encerrou o ano passado com 202 lojas em operação, sendo 61 aí de varejo e 42 de atacarejo e 99 de eletro. Por estado, são 116 lojas no Maranhão, 71 no Pará e 3 no Piauí e 2 no Ceará. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e a ANEEL vão entregar uma proposta de cronograma para ampliar a abertura do chamado Mercado Livre. Confira na reportagem. Nesse modelo, o preço, a quantidade, o prazo de fornecimento e até a fonte da energia são negociados e definidos em contrato. O cliente pode comprar das geradoras ou de comercializadoras que atuam como uma espécie de revendedor. Hoje, apenas grandes empresas consumidoras de eletricidade, como as indústrias, têm o direito de escolher de quem comprar energia. De acordo com dados da CCEE de novembro, quase 10 mil clientes operam no Mercado Livre, número que cresce desde 2015. Já os consumidores residenciais não têm essa opção hoje. Eles são atendidos pelas distribuidoras, que têm tarifas estabelecidas pela agência reguladora e arcam com os reajustes anuais nas contas de luz. Uma das vantagens para quem adere ao Mercado Livre é a previsibilidade dos preços. O cliente sabe o quanto vai pagar pela energia durante toda a vigência do acordo. Já quando o consumidor compra das distribuidoras, as tarifas são corrigidas anualmente pela ANEEL. O reajuste leva em conta a inflação e os custos e investimentos da distribuidora. E os acionistas controladores da Braskem definiram os bancos que vão coordenar uma oferta subsequente de ações preferenciais da companhia, que pode movimentar cerca de 8,3 bilhões de reais. A Novonor e a Petrobras estão trabalhando com o JP Morgan, Morgan Stanley, o Bradesco BBI, o Itaú BBA, o Banco BTG Pactual, Citi, UBS BB e Santander Brasil para realizar essa transação. O plano é realizar o follow-on até o final do mês de janeiro. Mas, de acordo com o comunicado da Petrobras divulgado em dezembro, juntas, a Novonor e a Petrobras podem vender até 20% da Braskem, se desfazendo de todas as ações preferenciais que elas detêm na companhia. Com a migração para o novo mercado, a expectativa é de que a petroquímica destrave o seu valor, uma vez que vai se tornar uma corporation, sem controlador definitivo. Hoje, o múltiplo da Braskem está em 4,5 vezes o EBITDA, abaixo do múltiplo de seus principais concorrentes internacionais, que são avaliados entre 6 e 6,5 vezes o EBITDA. A Azul comunicou que os funcionários têm tido várias dispensas médicas, tanto em voo quanto em solo, por causa da Covid-19, e que os próximos dias vão ser desafiadores. Ajustes estão sendo feitos para enfrentar a situação e os passageiros também estão sendo comunicados para receber a assistência da Azul. Já os dados operacionais prévios de dezembro da Gol mostram que a demanda total cresceu 14,7% em relação ao mesmo mês de 2020. O número de decolagens subiu 21,7%.
No mercado doméstico, a Gol aumentou a oferta em 11,4% e a taxa de ocupação ficou em 81,9%. Hanna, vamos conferir então agora quem que está participando, quem está no chat, quem que está ao vivo aqui com a gente no BMC Estoque. Vamos lá, deixa eu ver quem já está dando uma moral aqui. O estoque, né? Estoque. Estoque ou estoque? Biscoito estoque. ou biscoito? Eis a questão. Vamos lá, então. Já começando aqui pelo MPK, falando que só a família da Hanna garante faturamento das lojas no Pará, né? Dessa notícia que a gente estava dando agora há pouco. A família é grande mesmo. É verdade, né? Negócio. A família é grande? É. Ah, é? É. Ixi, Maria. Tô até vendo o lá. pessoal tudo correndo quando você chega lá e fala Hanna. É verdade, é sempre assim. Quem mais está por aqui? Vamos lá. Olha o Rui das Neves aqui também. Só falando da Giovana, tá vendo só? Olha só. Anderson Mendes também tá por aqui. O Júlio Oliveira, Gani saiu de férias e foi pro Cazaquistão botar ordem. Boa. Olha, você sabe que o Gani foi para Miami, você acredita? Desculpinha, né? Eu vou trabalhar um presentinho, né, Gani? Pra gente atrair aí nessa prosperidade aí pra 2022 também. Né? O cara vai pra... A gente nunca te pediu nada, não. Pois é. Anime Play Video aqui falando que as tropas russas já chegaram lá no Cazaquistão. Sim, as tropas russas já chegaram. Mas ainda a situação continua a mesma, né? Então ainda tá tendo confusão por lá. Vamos ver se com isso vai mudar alguma coisa. Mas por enquanto não mudou não, viu? Acesso médico, Borá está bravo. Quem é Borá? Quem é Borá? É aquele ator lá? Você sabe quem é? Não sei. Você não sabe. Fala mas tipo, não sei. Mas né? eu sei, eu já ouvi falar. Eu acho ele tão sem graça. Pois é. Bom, o Diego Apas falou assim, Hannah Montana. Você conhece a Hannah Montana? Daniel, você conhece? Não sei não? Quem é. Quem que é? Falar, não é da sua geração. Desculpa, da minha geração é Thundercats. Thundercats. He-Man. Jaspion. Mas enfim. Não, Jaspion não. Tinha, mas não era... Enfim, né? Era legal. Anderson Mendes também tá por aqui. Felipe Nicásio. Hanna não tá bem hoje não, viu? Rui das Neves. O Dividendo, boa tarde, meus filhos. E um aqui chamou a gente de tio e tia. Tio e tia, Cadê, isso aí, gente, o tio e tia? A melhor dupla. Todo dia o Claudinho Trader enche a nossa bola aqui. Eu gosto assim, pode continuar. Gosto assim, pode continuar, Claudinho. Isso garante os nossos empregos. Exatamente, garante. Tem que comentar aí, gente. Tem que comentar e tem que garantir aí, né? O MPK falou que eu sou o homem elástico. Agora eu não entendi. Não entendi também, não. Também não entendi aqui. Quem é? Danchiel, é isso mesmo? É Danquiel a pronúncia? Mas de qualquer maneira eu gostei. Anderson Mendes, o Alexandre Seibert, boa tarde, Daniel e Hanna, tamo juntos, é isso aí. O Dividendo também tá por aqui, Ney Pérez, Thundercats é no mínimo 40 anos. Daniel Morales, Pérez, você se entregou aí, fizeram até os cálculos aí. Ney, tá bom, né? Pior é que é. Pior que é. Mas o bom é que a pele ajuda, né? É verdade, essa tintura aí no cabelo ajuda também. Mentira, não tem gente, tintura ele não pinta não, Tem tudo nada. ótimo aqui. Tá, não tem até cabelo branco aqui, não tem? Tem pouquinho. Eles estão resistindo aí pra nascer, né? Não vai nascer. Não vai nascer. Não vai. Eu vou deixar assim, deixa... Eu quero ficar que nem aqueles fiozinhos do William Bonner aqui, não dá certo, não. A gente fica aqui batendo papo como se fosse, né, um programa de fofoca, na nossa casa, né? Mas na verdade a gente está trabalhando. A gente está aqui, né? Mas a gente tem esse momento de descontração pós-almoço, né? Então tá vendo. Tem gente importante. Que está almoçando, assistindo a gente agora. Boa. Olha só. Daniel Braga falando, agora falando um assunto sério aqui do Daniel Braga. Tem uma amiga no Cazaquistão e o WhatsApp dela tá off. Ontem só funcionou à noite e hoje até agora não funcionou. Que a gente sabe que a internet lá foi cortada, tá? Tomara que tenha sido só isso, né? Que a internet tenha sido cortada. Mas se você tiver alguma informação, passa aí pra gente, que é sempre importante aí a gente continuar nesse assunto, esse assunto importante mesmo.
Diógenes também por aqui, o Anderson Mendes, o Júlio Oliveira. O filtro da câmera é bom. Valeu, Júlio. Um abraço pra você, viu? MPK, Daniel, foi aquela chegada pra trás do painel de calor lá atrás. Tá vendo? Quarentão aqui, mas ó, eu consigo esticar ainda, viu? Olha só, o Diógenes falando, Hanna, manda beijo pra mim, aproveita que minha esposa saiu. Ó, você vai querer entrar nessa guerra aí? Eu não vou entrar nessa treta aí não, manda Diógenes. Beijo não, viu? Cada um com, né, cada um segure o seu BO. Tô segurando muito o BO já. Você que lute, Diógenes. Você que lute, Diógenes. Mas você já deixou seu like? Pois é. Já compartilhou a programação? Já mandou aí pro pessoal seguir a gente, compartilhar aí com os seus amigos, o pessoal do trabalho, né? Pois aí a Hanna manda beijo. Aí sim, pois é. Enquanto o pessoal não colocar assim, escrever, já compartilhei, já mandei pro pessoal, o meu vizinho agora tá assistindo, a minha tia, meu primo. Pois é, o pessoal não fala nada aqui, né, Daniel Morales? Vamos ficar aguardando. Você viu que ela tá brava hoje. Tô até, quando começa a me gesticular muito assim, é que o negócio tá, né? Ela tá mendigando like. Eu tô mendigando like, claro. Tenho que, né? Vamos lá, vamos continuar aqui, senão o pessoal já vai brigar com a gente. Vamos lá, gente. Ó, tá vendo? Até o Júlio aqui falando, tem que descontrair mesmo. Se a gente ficar olhando a bolsa o tempo todo, vamos vai chorar. Pois é, tá vendo? Mas é exatamente por causa disso, viu? Vamos lá, vamos seguir então o nosso programa de hoje, porque agora tem entrevista. A gente vai falar com o Nils Terrara, ele é analista fundamentalista da Bendorf. Nils, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Stock. Muito boa tarde para você, tudo bem? Você tá mutado. Você tá mutado, a gente não tá conseguindo te ouvir. Vê se você... Vamos fazendo testes. TV vai falando, assim. 1, 2, 3, testando. Alô. Alô, som. Testando. Não foi, Nils. Agora foi? Acho que agora foi. Show. Foi. É isso aí. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Eu falei certo o seu nome? É Nils Terrara, é isso mesmo? Isso, perfeito, assim mesmo. Legal, então tá bom. Eu fiquei preocupado porque nessas horas a gente pode errar tudo, falar besteira, mas falar o nome do convidado errado, a gente não gosta. Então vamos lá, então. Nils, vamos começar então falando do Grupo Mateus, né, que bateu aí o recorde de abertura de lojas pelo segundo ano consecutivo, com 44 novas lojas em 2021. Queria saber como é que você avalia a expansão do grupo e as dificuldades que a varejista deve enfrentar nesse ano com a alta da inflação e também a diminuição do poder de compra do consumidor. O Grupo Mateus, na verdade, é um nome que a gente gosta bastante, né? Que eles têm um plano de expansão bem interessante, porque eles estão focados em cidades do interior, do norte e do nordeste. Então, por exemplo, de um Açaí, de um Carrefour, que eles têm um plano mais focado em capitais. E a grande vantagem competitiva que a gente vê é esse fato de eles estarem focados nos interiores e focados nas regiões norte e nordeste, onde historicamente eles operam muito bem, né? E também eles têm a vantagem de ter toda uma malha logística, toda uma operação logística aqui na região norte e nordeste, o que os outros players de atacarejo, né, que são principalmente o Carrefour, aí, eles não têm, e historicamente a logística é um grande problema para atuar nessas regiões norte e nordeste. Então, por isso a gente vê com muito bons olhos essa expansão, né? Eles têm fazendo adensamento de rotas, reduzindo custos logísticos. Também eles inauguraram um novo centro de distribuição no Pará, né? Então, nós vemos como muito positivo e pela questão de eles terem esse foco nessa região e onde eles já sabem atuar, a gente prefere esse nome do que os outros nomes de atacarejo. E a grande vantagem, na verdade, é porque nas regiões tanto norte quanto nordeste,
No Nordeste tem diminuído mais, mas na região Norte também bastante. A maioria das empresas, ela ainda, tanto de atacado quanto de varejo, elas ainda são empresas familiares, né? Então, ela ainda tem toda uma estrutura familiar e não tem o mesmo nível de governança, de eficiência de uma empresa que ela está na bolsa como o Grupo Mateus, né? Então, a gente gosta bastante do nome. O setor de construção tem sofrido bastante com a perspectiva aí da alta de juros, dos juros, né? Investir nesse setor, né, nesse momento, nesse ciclo de baixa do ativo, é interessante ou é melhor buscar outras oportunidades? Na sua opinião, entre as empresas do setor, qual é a sua preferida? O momento macro, com o aumento de taxas de juros, acho que um dos setores que performa de maneira pior é o setor de construção, né? Porque o aumento das taxas de juros ele afeta as empresas da Bolsa de duas formas, né? Deteriorando as perspectivas futuras e afeta diretamente reduzindo o valuation das empresas, né? Porque aumenta a taxa de desconto, consequentemente, pela teoria, a gente reduz o preço da empresa no presente, né? E o setor de construção, ele sofre dessas duas formas da maneira mais intensa possível, né? Aumento de taxas de juros, aumenta a taxa de financiamento também, então menos pessoas têm interesse em fazer o financiamento imobiliário e, consequentemente, o setor está sofrendo. A gente gosta bastante, acho que é um momento bem ruim assim, para investir no setor de construção civil agora, né? Principalmente porque até o final desse ano aí já tem várias projeções de taxa Selic até 11,75%. Então, a gente espera que esse ano realmente seja um ano ruim para a construção civil mas que no próximo ano isso melhore, né? À medida que a gente vai tendo aí um novo ciclo de baixa, né? Que as ações de construção civil costumam se beneficiar bastante desse movimento. Mas o nosso nome preferido hoje é Direcional, que é uma das poucas empresas aí que no último trimestre de resultados, né, no terceiro trimestre de 2021, apresentou um crescimento bem forte. Tem um movimento bem interessante que hoje eles têm a operação de Direcional e a operação de Riva, né? A Riva, que em 2020 ia fazer o IPO, mas foi cancelado e acabou sendo, na verdade, para quem é acionista Direcional, um movimento muito positivo, porque é uma empresa que está crescendo aí a taxas de 3 dígitos e é uma operação de média renda, que ela acaba sofrendo menos com a questão de inflação, a própria taxa de juros também. E, ao mesmo tempo, ela oferece a diversificação para as operações de Direcional, que eles podem fazer esse mix, né? Quando o cenário está mais favorável, eles podem lançar no segmento Riva, que é mais média renda, e quando está pior, eles podem fazer esse ajuste, né? Então, isso acaba fazendo com que a Direcional tenha, vamos dizer, mais opções de fazer lançamentos e de vendas também, né? E Direcional, de longe, foi a empresa de construção civil que apresentou os melhores resultados no ano passado, até o terceiro trimestre, né? Que foi o que foi divulgado. E deve aí, nesse ano de 2022, já pagar bons dividendos aí, podendo chegar aí até na casa de 2 dígitos. Então, hoje o nosso nome favorito é Direcional. Vai até um pouco contra a lógica, né? Porque, por ser uma operação de baixa renda, ela acaba teoricamente, deveria performar pior no cenário de inflação de taxa de juros altos, mas a eficiência operacional da empresa, da gestão, eles têm um padrão industrial de construção, né? E tudo isso acaba fazendo com que eles entreguem aí uma das maiores margens brutas do setor de construção, uma das melhores performances de venda também dentre as empresas que estão listadas, e na nossa opinião aí é a melhor empresa de construção civil hoje.
Legal. Ô Nilson, o pessoal aqui ali tá mandando pergunta aqui para você. Primeiro estão te elogiando, já falando que você é fera aqui. O Felipe Dias Alves, ele faz a seguinte pergunta. Ó, ele falou, olha, não sei se faz parte do estudo do News, mas eu gostaria de saber o que ele pensa da Allied, que é uma empresa que está negociando com PL 4,5 e também PVP 1, apesar de ser do varejo. Na verdade, a Allied ela é uma empresa majoritariamente de distribuição, não de varejo, né? E a Mágica, na verdade, é uma empresa que a gente gosta bastante, a gente tem cobertura também aqui na casa, né, na Bindorf. E ela está diversificando pro varejo, mas é uma empresa de distribuição, é a única empresa de distribuição majoritariamente listada na bolsa hoje é a Allied. E qual que é a mágica, na verdade, é que só ela hoje, ela é 75% distribuição e 25% varejo. Só que ela está diversificando para a operação de varejo, ela quer expandir para essa operação, que tem margens muito melhores que a operação de distribuição. Então, e nas nossas contas aqui, na verdade, o que a gente vê hoje é que só a operação de distribuição já valeria muito mais, cerca do que o dobro do que está valendo hoje a empresa, se ela fosse só uma empresa de distribuição. E considerando que ela expande para o varejo, o upside assim, para a gente é muito grande. É uma das empresas, na nossa opinião, mais baratas da Bolsa. E ela está expandindo também para o e-commerce, né, que é um setor que é bem grande, tem muita concorrência também, mas tem muitas oportunidades. E se fosse para falar, a gente até brinca que hoje a empresa mais barata de e-commerce da Bolsa seria a Laje, né? Na nossa opinião. Assim. Legal. Mas a gente tem gosta bastante do nome, eu acho que tem bastante potencial e realmente está bem barato. Não, legal, tranquilo. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador, açaí com farofa, né? Não se assuste aí com os nomes, são os nomes mesmo. Tô lembrando de um entrevistado ontem que ele ficou na dúvida se era dividendo, mas não, o nome do telespectador era dividendo. E o açaí com farofa pergunta o seguinte: lindos, boa tarde. Obrigada, açaí com farofa. Pergunte, por favor, ao nosso convidado se o valuation é impossível com o crescimento zero do país previsto por alguns anos. Na verdade, o crescimento do país zero por alguns anos, a gente tem aí algumas projeções de recessão ano que vem, né? Ainda a projeção ainda do oficial do governo, né, do Bacen, do IBGE, ainda a gente já tem crescimento no que vem, né? Quase irrisório, mas tem. E o que acaba sendo bem ruim, porque na verdade a gente tem um carry-over, né, do ano passado, da pandemia ainda, que foi bem negativo, então o crescimento projetado de 0,5% é um crescimento assim, quase zero, né? Se tiver recessão, na verdade, vai parecer que é uma recessão pequena de menos 0,5%, mas na verdade, pelo carry-over da pandemia, vai ser uma recessão muito grande para essa questão, né? Basicamente, se a gente tiver recessão esse ano, a gente termina o ano pior do que a gente iniciou 2020, né? Isso realmente é um atraso bem grande. Mas tem, assim, depende muito do setor, tem setores que performam bem, mesmo quando a economia vai mal, né? É claro que para ninguém é bom, né? Para nenhuma empresa é bom a economia indo mal, mas, por exemplo, o setor de farmácias é um setor que é bem acíclico, né? Tem os setores que são cíclicos, que quando a economia vai bem, eles vão muito melhor, quando a economia vai mal, eles vão muito pior, né? O setor de construção civil, inclusive, é um bom exemplo disso. Mas tem setores que não são tão sensíveis à questão do crescimento da economia. Eu acho que o setor de farmácias, de varejo farmacêutico é um bom exemplo, né? Ele não é tão sensível. E tem empresas, né, que crescem mesmo com a economia indo mal, né? E principalmente nessa época em que a gente está aí, talvez, possivelmente, tendo aí uma retração de PIB no ano e num cenário bem adverso, a gente procura muito empresas, a gente procura muito olhar o micro, né? Empresas que crescem mesmo
com todo esse cenário adverso. Um nome, por exemplo, que a gente gosta bastante é Simpar, que é a holding, né, de transportes, que é controladora de Movida, Vamos e JSL, e que tem entregado aí um crescimento bem forte, e a gente acredita que vai continuar entregando esse crescimento independente do cenário macroeconômico, porque ela já tem do jeito que funcionam os contratos dela, ela já meio que tem o crescimento dela contratado, né? Tem empresas que acontecem isso, então, e o risco acaba reduzindo muito, porque quando ela só fecha o contrato quando ela já tem o cliente, e é um contrato longo de 5 anos, e, por exemplo, ano passado ela tinha feito 7 bilhões de CAPEX. Então, todo esse CAPEX que ela fez ano passado vai virar receita esse ano, né? Então, são empresas que a gente consegue monitorar e consegue ver que vão crescer independente do cenário econômico. E nesse cenário que a gente vive hoje de retração, de muitas incertezas, né, a gente procura esse tipo de empresa. Legal. Nils, hoje saíram dados, né, do setor industrial que mostraram aí queda de 0,2% no setor em novembro ante outubro. A indústria, ela tem sofrido com a quebra da cadeia produtiva, a falta de semicondutores e componentes de produção. Como é que você analisa esse momento e as perspectivas para esse ano? O problema de semicondutores é um problema mundial, né? As perspectivas é que isso se normalize só segundo semestre de 2022 ou início do ano que vem, mas as principais empresas que acabam sofrendo com isso sem dúvida, a indústria automotiva, principalmente de veículos leves, né? Então, a gente tem uma valorização muito grande dos carros e, ao mesmo tempo, falta de carro, né? E quando a gente olha, por exemplo, as locadoras de veículos, elas têm entregado uma margem aí de mais de 20%, e essa margem normalmente fica em torno de 0%, né? Basicamente, toda essa vantagem, essa gordura foi da valorização dos carros, e a gente espera que esse ano eles continuem se valorizando, porque a gente tem aí um movimento em que a gente ainda está tendo falta de semicondutores no mundo todo, né? A perspectiva é que se normalize só ao final desse ano, início de 2023. E a grande pergunta, que eu acho que, na verdade, é o grande risco de se investir hoje nas locadoras de veículos, é se, quando essa situação se normalizar, eventualmente, se a gente vai ter alguma deflação do preço dos carros ou não, né? Porque se tiver, elas vão entregar, elas vão acabar perdendo dinheiro, né? Elas vão entregar, porque elas compraram os carros mais caros e vão vender a um preço menor e devolver o lucro todo que elas estão entregando esse ano, né? Eu não acredito que isso aconteça, acho que os preços devem se normalizar, ficarem estáveis, mas não ter uma deflação, né? Não ter uma redução. Acredito que esse é um cenário bem difícil. Assim. Mas, basicamente, qualquer empresa que a gente tem, por exemplo, o Metal Leve, que é uma empresa que é bem voltada para veículos leves, ela deve sofrer, todas as empresas que estão voltadas para veículos leves devem sofrer. Então, se fosse para investir em indústria, a gente prefere nomes que estão mais voltados para veículos pesados, como o Randon, por exemplo, porque basicamente um veículo pesado, um caminhão, né, ele usa cerca de 1/7 de chips do que um veículo leve. Então, é um setor que sofre bem menos com essa falta aí de semicondutores. Mas é isso, basicamente. Assim, a gente prefere os nomes voltados para os veículos pesados. Legal. E falando um pouco das commodities, a OPEP concordou em manter o aumento da produção de petróleo para fevereiro, considerando que a variante Ômicron não deve impactar na demanda. Quais são as expectativas para o petróleo em 2022 e entre as empresas do setor também? Quais, na sua opinião, devem se beneficiar do cenário?
Nos níveis de preço que a gente tem hoje, né, o petróleo está aí a $80, cerca de $80 o barril, está bem próximo das máximas. Todas as empresas que são listadas hoje na Bolsa Brasileira, elas têm uma geração de caixa muito grande, né? O nosso nome favorito é PetroRio, né? Ela tem aí, no último resultado que ela soltou, ela anunciou um lifting cost, né, que é o custo de extração aí do barril de 12,3 dólares, que foi o menor lifting cost que ela já fez na história, né? Então é o nosso nome favorito, é uma empresa que ela cresce através de aquisições. Basicamente, ela compra campos maduros, normalmente da Petrobras, e ela revitaliza esses campos, né? Então ela aumenta a produção desses campos e, ao mesmo tempo, ela reduz o custo de extração. E aí, só para ter a noção, né, com um custo de extração de $12 barril para um preço de $80, eu acho que fica bem óbvio aí o potencial de geração de caixa da companhia, né? Mas o que é mais legal de PetroRio além de tudo, é que recentemente ela anunciou aí que está em negociação exclusiva com a Petrobras para adquirir os campos de Albacora e Albacora Leste. E provavelmente a gente acredita que ela vai fazer essa aquisição, né? Tem um risco bem pequeno de não acontecer, porque ela já é a única empresa que está negociando. E se essa aquisição acontecer, ela mais do que dobra a produção dela, né? O potencial de produção dela, as reservas de petróleo. Então, basicamente, a gente pode ver aí isso se concretizando, uma empresa que vai valer o dobro do que vale hoje, assim, potencialmente. Então, a gente gosta bastante do nome. E acho que vale citar a Petrobras também, né? Que recentemente aí eles anunciaram o plano estratégico deles até 2026. E eles anunciaram, tem uma curva, né, de preço do petróleo, mas, por exemplo, se ano que vem se a gente tiver um preço de $75 o barril, eles devem ter aí um dividendo, né, considerando o preço de hoje da ação aí, de mais de 15%, e considerando o preço hoje da empresa, né, o valor de mercado da empresa, até entre esse período que ela projeta pagar de dividendo, praticamente vai pagar a empresa, né? Então, é um nome que a gente sempre tem receio, porque é uma estatal, né? E tem bastante ingerência política, né? Sempre acaba tendo alguma influência, principalmente nesse cenário em que a gasolina está cara, a gente está em inflação, sempre um risco muito grande de ter alguma influência ali política do governo, né? Mas tudo tem um preço, e eu acredito que hoje Petrobras é um ativo que, mesmo sendo uma estatal e tendo esse risco, vale a pena correr esse risco nos preços de hoje, né? Porque na pior das hipóteses, o acionista de Petrobras vai receber um dividend yield aí muito, muito alto pelos próximos anos, né? Claro, considerando sempre que não vai ter uma queda muito grande do Brent, né? Do barril de petróleo. Legal. O Nilson, o Júlio Oliveira, ele perguntou para a gente agora há pouco, falando sobre o tema ali dos semicondutores que a gente estava comentando. Ele queria saber quais setores mais consomem os semicondutores. Seria o mercado de smartphones, mineração de criptos, data centers? Quais que consomem mais? Na verdade, todos os eletrônicos eles consomem, mas qual que foi o grande problema no setor de automóveis? É que começou a pandemia, né, basicamente, e aí as empresas que faziam, elas forneciam esses semicondutores para as indústrias de automóveis, né, de carro principalmente, e aí, como começou a pandemia, as indústrias elas pararam basicamente de produzir, tinham a perspectiva de que elas não iam produzir,
Então, os fornecedores desses chips, né, dos semicondutores, eles direcionaram a produção para outros bens, né, principalmente eletrônicos. E, na verdade, qual que é a diferença é que o chip desses eletrônicos, ele é um chip mais sofisticado, por assim dizer, tem maior valor agregado para essas indústrias, então elas tiveram que mudar a linha de produção delas para direcionar essa demanda. E aí, quando viram que as indústrias de automóveis viram que tinha uma demanda muito grande por carros, apesar da pandemia, elas começaram a fazer esses pedidos de chips de novo. Só que as empresas já tinham direcionado a linha de produção delas para um chip de maior valor agregado para os demais eletrônicos. Então, para elas voltarem a produzir o mesmo chip que elas produziam para os carros, na verdade, elas iam perder dinheiro, né? Então, na verdade, esse foi o grande problema assim, dessa falta de semicondutores. Então, são dois problemas diferentes, né? Tem a falta do chip em si, tem o fato de as produtoras aí dos chips, elas terem redirecionado essa oferta aí para outros bens, né, que não os carros. Que, na verdade, quem está mais sofrendo hoje é a indústria de automóveis, né? Mas é basicamente isso. Uhum. O MPK está perguntando o seguinte, Nils, você acha que a Ambipar é promissora para esse ano? É um nome que a gente gosta bastante, né? É um mercado que é bem novo, né? Tem muito... Ainda não é tão conhecido, eu acho, pelos investidores e até para quem... Até pelos os investidores institucionais também, né? Não é um mercado que a gente olha de valorização de resíduos, né? A gente gosta bastante de Ambipar, acho que além de ser um mercado que é muito fragmentado, né? Muitas empresas têm uma participação muito pequena no mercado, então sempre tem potencial para quem está tomando a liderança, como a Ambipar está fazendo, né? Com várias aquisições. E tudo ela está presente no mundo inteiro, né? Uma empresa que é global e tem receita em dólar. Então, a gente gosta bastante do nome. A princípio, não parece ser um nome tão barato, mas pelo potencial de crescimento dela e pelo potencial do mercado, a gente acredita, assim, que é um possível ótimo cavalo para esse ano. Legal. Agora, em relação ao maior M&A da PetroRio, né, a aquisição dos campos de Albacora e Albacora Leste da Petrobras, queria saber como é que você avalia a precificação do ativo, né? A capacidade de dobrar a produção da companhia já está inclusa na precificação? Acredito que não, tá? Inclusive, quando anunciaram que eles estavam em negociação exclusiva, a ação de PetroRio subiu 20% no dia, né? O que é bem relevante, assim. E já voltou para o mesmo preço de antes de ter subido esses 20%. Né? E mesmo isso sem estar ainda concretizada a aquisição. Mas eu diria assim, com certeza é uma palavra bem forte, né? Mas eu tenho uma convicção bem grande que não está precificado ainda. Acredito que num cenário bem otimista, a PetroRio pode valer até o dobro do que ela está hoje listada com essas aquisições. Não hoje, mas claro que ela tem que desenvolver esses campos ainda, mas tem o potencial para valer o dobro do que está hoje cotada aí em bolsa. Boa. Uhum. E no setor de papel e celulose, a gente sempre lembra da Klabin, da Suzano também, mas tem a Irani, uma das maiores produtoras também de embalagens de papelão do país. Como é que você avalia as perspectivas para a empresa e também para o setor de papel e celulose? São dinâmicas diferentes, né? O setor Na verdade, são 3 empresas. A gente tem a Suzano, que ela é mais voltada para commodity, que é celulose. Então, a dinâmica acaba sendo mais ditada pelo mercado mundial, né, pelo preço da commodity. A gente tem a Klabin, que ela faz tanto celulose quanto embalagens. Então, ela tem um mix interessante
dos dois. E com o projeto Fuma também ela teve aí um aumento de capacidade bem legal, relevante assim, para a empresa. E a gente tem a Irani, que ela foca basicamente em embalagens. Então, basicamente, diria até que a Irani não tem muito a ver com as outras duas, porque não tem a ver com a commodity. Não, o preço da celulose não influencia tanto, até porque as florestas, a matéria-prima que ela usa para as embalagens é diferente do que é usado para celulose commodity. Então, o preço acaba sendo ditado pelo mercado doméstico e na verdade, o nosso nome hoje é o meu nome favorito, é Irani, simplesmente porque a gente teve um aumento de demanda por embalagem muito grande e que não era esperado pelo e-commerce e também pelos frigoríficos que começaram a exportar mais do que já exportavam para a China, né, com o aumento do dólar e com o próprio aumento do boi gordo também. Então, ela teve um crescimento de demanda muito forte, né? Inclusive, a própria empresa não esperava que o ano de 2020, início de 2021, fosse tão bom. Ele foi até com uma surpresa o desempenho para a própria empresa, né? Isso conversando com eles, o que é bem legal, porque realmente a gente tem aí um mercado de e-commerce que cresceu aí muito em 2020, com a pandemia, e que continua a crescer, né? Apesar de um cenário mais adverso pro varejo no geral, o e-commerce ainda está crescendo aí das grandes empresas, cerca de 30% nesse ano, então ainda é um crescimento bem grande que ela não tinha, né? Antes não tinha tanto essa questão do e-commerce. E além de tudo isso, a gente tem uma tendência mundial tanto aqui no Brasil quanto em outros países de substituição de outros tipos de embalagens pela embalagem de papel, né? Papel ondulado, papel, por ser mais renovável, né? Biodegradável, reciclável. Então, já tem países que, eu não lembro exatamente o país, mas tem país já que proibiu embalagens de plástico. Então, tendo uma tendência aí, eu diria que até secular, né? Que é a tendência, uma grande tendência de substituição aí de outros tipos de embalagens pela embalagem de papel. Então, a gente gosta bastante de Irani por todos esses pontos. E no topo na cereja do bolo, ela está aí com um projeto bem grande de expansão, que é a plataforma Gaia, que além de aumentar a capacidade, ela vai ser autossuficiente em energia, né? Ela vai gerar toda a energia que ela usa, o que vai reduzir bastante assim, os custos da empresa. Então, a gente gosta bastante do nosso, que aí é uma boa escolha também aí, pensando a longo prazo. Bacana. Ô Nils, tem uma pergunta aqui do Anselmo Lessa, acho que é a última pergunta que a gente te faz, sobre o setor de materiais metálicos. Ele fala principalmente o minério de ferro. Você acha que o minério de ferro ele tem chance de crescer esse ano? E aí eu complemento, você acredita que a China impacta muito o desempenho no setor? Com certeza, na verdade, a China acho que é o que mais influencia o preço do minério. A gente teve o problema da Evergrande, que acaba afetando o setor lá imobiliário e acaba afetando também o setor de construção, que afeta as siderúrgicas e acaba afetando também o preço do minério. Apesar disso, o minério tem, depois de ano passado ele chegou lá a $200 a tonelada, né? E caiu para abaixo de $100. Hoje ele está em cerca de $120. A projeção que a gente usa para esse ano é que ele fica em torno de $100. Depende sempre muito de China. A gente não sabe se o problema da Evergrande vai ficar lá. Já tiveram outras também que tiveram o mesmo problema que a Evergrande, né? E acaba dependendo muito, mas a China basicamente sinalizou, isso que foi muito positivo, é que ela basicamente disse, tem até
porque eles estavam focando mais em cortar a produção das siderúrgicas para diminuir a poluição, né? Inclusive tinha uma discussão muito grande de que eles estavam fazendo isso só por causa das Olimpíadas de Inverno, para reduzir a poluição e que eles iam um cenário para o mundo. E isso causando vários cortes no crescimento do país, né? E basicamente eles falaram no final do ano passado, cara, a gente aguenta até aqui, eu posso cortar meu crescimento até isso. Se precisar, eu vou dar estímulos, porque menos que isso eu não vou crescer. Basicamente, o governo chinês falou isso e acabou incentivando, né? Inclusive o minério, depois de ter chegado abaixo de $100 a tonelada, ele voltou aí para $120. Então, basicamente, falando de Vale, principalmente, a gente até soltou um relatório bem legal, que nos preços ali de Vale valendo R$70, com o minério ali em cerca de $70 a tonelada, a Vale ainda é uma grande geradora de caixa, porque o break-even, né, dela de EBITDA é ali entre $40 e $50 a tonelada. Então, basicamente, tudo o que o preço do minério tiver acima disso é caixa. E aí ela distribui dividendos, né, e tá num múltiplo bem interessante, que com certeza vai baixar esse ano, porque o EBITDA dela vai baixar, porque tem um preço de minério muito menor do que a média do mercado, mas que ainda assim é um preço que ela gera muito caixa e deve distribuir muitos dividendos. E falando de siderúrgicas, o nosso nome favorito é Gerdau, porque ela tem, além de... ela acaba sendo menos dependente do setor de construção, né? Na verdade, as siderúrgicas todas elas produzem muito para o setor de construção, também produzem para o setor de automóveis, mas a Gerdau tem diversificado muito as operações dela, além de ter uma parte relevante da receita na América do Norte, né? Então a gente gosta de Gerdau pela diversificação e pela eficiência, tem entregado os melhores resultados também, na nossa opinião, dentro das siderúrgicas. Legal. Nils, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação no BMC Stock. Muito obrigado pela entrevista muito bacana. Pessoal, antes de até te dar a palavra aí, só colocar aqui que olha só, quer ver? Deixa eu pegar aqui, olha, o VH Fernandes colocando aqui, garota é fera, parabéns. O Júlio Oliveira colocou aqui, o cara é uma enciclopédia, tô com medo dele. Muito bom. E o Felipe Dias falou assim, muito boas as análises do pessoal da Bendorf. Há poucos dias foi a vitória, hoje o Nils. É isso, entrevista muito boa, Nils. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí, sempre à disposição, quando precisar, só chamar. Tá certo. Valeu, Nils. Um abraço para você e até a próxima. Abraço. É isso aí. Valeu. Falamos aí com o Nils Tahara. Ele é analista fundamentalista da Bendorf. Bacana a entrevista com o Nils aí. O cara realmente manja muito, né, Haná? Com certeza, Dani. Bom, e agora a gente vai o quê? Rapidinho, antes da gente chamar o Alex André, vamos dar um rasante, já usei essa palavra hoje o dia inteiro. Boa. Mas vou continuar usando o rasante porque sim, vamos dar um rasante aí pelo mercado financeiro, né, pra gente dar uma olhada. Como é que ele tá agora? Não, eu tô ótima, eu tô medicada de chocolate, tá tudo tranquilo. Vamos lá então olhar porque o Ibovespa agora tá subindo 0,76%. Aos 101.768 pontos. Ele abriu aos 101.005 pontos, chegou já nos 102.234 pontos e agora ele está trabalhando para alcançar mais uma vez esses 102 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, no comecinho do pregão hoje, lá no News, a gente viu que estava bem dividido, né? Agora a gente vê que a maior parte aí das empresas estão aqui na nossa ala verdinha do mapa, ou seja, elas estão subindo. Vou falar aqui do grupo Fleury, que está agora subindo 4,59%. Depois aparece Pet subindo 3,56%. E Dux, aí do setor de educação, 2,70% de alta. PetroRio sobe 2,96%. Depois aparece BID11, o Banco Inter, subindo agora
2,57%. Na sequência, aparece também a Hapvida, com a alta de 3,63%, a Hapvida ou Rapvida, como você quiser falar, 3,53% de alta também nesse momento. Vamos lá, então, que tem Qualicorp aqui também nas maiores altas, subindo 2,57%. A Vale também já aparece por aqui, subindo mais de 3% agora, nesse momento que a gente consegue olhar. Petz está com uma alta também de 3,70%. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem mais empresas aí do setor tem muitas empresas aqui do setor de varejo, sim. Tem Lojas Renner subindo 0,66%. Depois aparece também por aqui Lame 4, Amer 3, Lame 4 e Amer 3 subindo aí pouco mais de 0,40%. Depois tem TOTVS subindo 2,14% também. Tem muitas empresas do setor de siderurgia e mineração. Shoppings também aparecem por aqui e os bancões também estão subindo. Entre as maiores quedas, a gente vê aqui positivo, caindo 3,10%. Depois tem Via, caindo 1,98% agora. Magazine Luiza, queda acima dos 2%. Pão de Açúcar recua 2% também nesse momento. JHSF, 1,86% de queda. Natura, 1,70% de queda também nesse momento. E também tem empresas, Edux está subindo, mas a Cogna está aqui na nossa ala vermelhinha, recuando nesse momento, até esse momento aí do pregão, Cogna aparece por aqui. Depois tem empresas do setor de energia também que aparecem em destaque aqui, tem várias empresas também do setor de saúde, tem Embraer também aqui aparecendo entre as maiores quedas, assim como Azul também, que aparece por aqui. E aí, antes da gente chamar o Alex, vamos rapidinho só, já falei 50 vezes antes da gente chamar o Alex, vamos só olhar o dólar rapidinho, que o dólar está recuando 0,14%, tá? Então, deixa eu atualizar aqui, que eu não tô confiando hoje. Vamos atualizar. Em 3, 2, vamos lá, que agora o dólar está assim, recuando 0,13% aos R$ 5,70, né, Daniel Morales? Cadê o Daniel Morales do meu lado? A dupla Raniel, gente, cadê? Eu tô aqui. Só uma pergunta, você tá bem hoje, Hanna? Eu tô ótima. Tô ótima, tem chocolate ali fora, tá tudo tranquilo. Se você acha que a Hanna está bem, deixa aí nos comentários. Se ela não tá bem, você também deixa aí nos comentários. Ou não deixe nada. Gente, é isso aí. Valeu, Hanna. Vamos chamar agora o Alex André, que já está preparado aí para trazer os 10 gráficos do dia. O Alex, você viu? Eu não me aguento. A Hanna não tá bem hoje, né? Eu vou pro Alex, o Alex já tá ali. Eu já tava rindo aqui com outra coisa aqui. Eu tô falando que ela não tá bem, Alex. Tá precisando de chocolate, muito o Daniel. Chocolate, tá? Vou dar ou é excesso de chocolate ou é falta dele. Não, é a falta, Depois do Natal, né? Depois das festas aí de final de ano. É a falta, né? É a falta. Vai contigo, Alex. Vamos lá, obrigado aí, pessoal. Muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock de hoje. Então vamos colocar aqui na tela os principais gráficos, né, do dia. Eu sempre separo, né, os 10 gráficos, sempre comentando, né, não só dos Estados Unidos, Europa, o contexto geral, né, o contexto macro. E é bem bacana, Daniel e Hanna, para quem nos acompanha aqui já durante alguns dias, já está conseguindo entender o movimento da Bolsa que está acontecendo exatamente agora, né? A gente tinha comentado no final do ano, no início de novembro, né, no meio do mês de dezembro, o que está acontecendo, né? Que a gente tinha comentado diversas vezes aqui no BMC Stock, principalmente nesse quadro aqui dos gráficos, né? O que está sendo sinalizado pelo mercado, ou seja, alta de juros e as empresas relacionadas à tecnologia sendo muito penalizadas, né? Então, inclusive, a gente vê ali, né, o índice Nasdaq, né, ou seja, caindo pelo terceiro dia consecutivo, e isso traz ali, né, esse rotation que eu já falei algumas vezes, né, entre growth para value, né, ou seja, as ações de crescimento para as ações de valor nos Estados Unidos, e tem ali uma redução de liquidez global que tem afetado os países emergentes aqui, como o Brasil, a gente tem observado principalmente nos últimos 3 dias, né. Então esse é o principal ponto, né, que a gente vai comentar aqui nos gráficos. Então o primeiro gráfico, pessoal, vamos ampliar a tela aqui, para a gente comentar aqui o primeiro gráfico de hoje. A gente tem esse gráfico bem interessante. Peraí, vamos deixar só o Alex, né? Fica melhor. Tira aqui o Daniel, depois a gente volta com eles aqui. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Então esse gráfico, a gente tem uma relação, né, ou seja, a gente olha aqui, né, ou seja, as ações de Russell 1000, ou seja, as ações small caps, né, dos Estados Unidos,
uma relação de preço sobre vendas, ou seja, price to sales, né? Ou seja, o que é realmente esse indicador, né? Esse múltiplo, né? Inclusive o Saravalli comentou no pré-market de hoje, né? Sobre esse múltiplo, que é basicamente, né, quando a gente fala capitalização de mercado das companhias dividido pelo preço né, sobre vendas, né, das companhias nos últimos 12 meses. E quanto menor o múltiplo, mais a companhia fica mais atraente. O que a gente traz aqui nesse gráfico, e a gente pode até contribuir para essa mesma visão para as empresas varejistas aqui no Brasil, como Magalu, né, Via e outras companhias, de acordo com esse gráfico aqui. Claro que a gente está falando das empresas dos Estados Unidos, né? A gente está falando aqui de uma performance year to date, né, em relação a price to sales, e a gente tem uma relação que 10%, né, do Russell 1000, né, ou seja, das ações small cap americanas, tem ali um alto índice, né, ou seja, de price to sales, e eles tiveram uma queda na média entre 7,8%, né, year to date. Ou seja, o que a gente consegue trazer trazer um contexto geral para esse gráfico? Que a maior parte das empresas que estavam, né, com esse indicador, com esse múltiplo esticado, né, ou seja, tiveram uma correção, né, entre 10% desse índice, tiveram uma correção entre 7% a 8%. Então, seja uma correção muito agressiva, que explica também aqui no Brasil quedas adicionais, seja quedas muito maiores que o mercado americano, devido aí a diversas explicações, inclusive como a liquidez, não só a questão de fundamento, mas principalmente relacionada aqui à liquidez e também lembrando que nós somos países emergentes, então a queda é adicional muito maior que o mercado americano, mas traduz muito, né, relacionados a isso, né, ou seja, a gente está falando aqui em torno de 1.000 ações, né, 10% isso, são 100 ações americanas, né, de small caps que foram penalizados entre quase 8% na média por ter esse múltiplo mais esticado, como a própria Magalu, né, também, e outras companhias do setor que tradeavam, né, em múltiplos muito esticados. Tá? Inclusive até a própria Pets também sofreu bastante nesse sentido, né? Empresas de varejo como um todo. Bom, pessoal, agora a gente vai falar desse fundo aqui, a gente continua no mercado americano, e esse gráfico a gente fala aqui da ARK Innovation, né, ou seja, é bem interessante, né, a relação, né, desse fundo, né, seja, o que a gente traz aqui, né, dentro da ARK Innovation, dentro desse basket, né, das ações que ele investe, a gente tem as companhias de tecnologia, né, como a própria Roku, né, a Netflix, né, a Tesla e diversas outras companhias que têm um peso muito grande, não só no Nasdaq, mas também no próprio S&P 500. Né? E a gente traz aqui uma conclusão, né, ou seja, de uma média de retorno ainda está positivo, né, em torno de 22,8% desde fevereiro de 2020, que foi o high, né, que a gente tem aqui nesse ponto que chegou a bater ali mais de 40%. Claro que a gente está falando aqui, né, de uma relação muito forte, né, ou seja, de crescimento, mas agora a gente consegue observar essa correção e, de acordo com os principais analistas de mercado, né, eles enxergam principalmente essa leitura, né, que as ações relacionadas à tecnologia, como falei no começo da apresentação, devam continuar aí sofrendo nesse ambiente incerto. E esse basket, né, é muito interessante, que a gente consegue observar como uma própria proxy, né, do que está acontecendo, né, nas ações de tecnologia de forma geral, né, ou seja, a gente consegue observar o valor presente das companhias menor, né, ou seja, à medida que os juros sobem, né, as companhias que têm ali uma relação, né, de capitalização, ou seja, a companhia ela precisa, né, pegar juros no mercado, ou seja, consequentemente, né, o valor presente é menor, né, e traz um valuation menos atrativo do que juros mais baixos anteriormente. Ou seja, o mercado já está antecipando essa alta de juros, né, depois dessa ata do FONC, né, que foi divulgada ontem, que provavelmente em março deva começar, né, a alta de juros por lá. Tá? Então isso traz uma certa preocupação adicional. Tá? Bom, agora vamos parar de falar um pouco de notícias ruins, né, como pode dizer, agora a gente vai falar de um pouquinho, uma esperança, né, ou seja, um motivo aí, positivo, né, que pode acontecer no ano de 2022, no mundo inteiro. Né? E o próprio JP Morgan ele não acredita que a redução gradual, né, de estímulo necessariamente seria ruim para as ações em geral, tá? Não só o Brasil, o mundo inteiro. Tá? Por quê? O excesso de liquidez está chegando ao pico, né? Ou seja, como todo mundo já sabe, mas não vai embora, né? Ou seja, os balanços dos bancos centrais, né? Ou seja, do G5, né? As 5 maiores economias do mundo, continuarão crescendo mais rápido do que o PIB nominal no primeiro semestre de 2022. Esse que conclui o próprio JP Morgan, e isso pode sim impactar positivamente as ações americanas e também, né, as ações não só brasileiras de mercados emergentes, na margem, né? Não, isso não é um principal argumento, mas principalmente o mercado americano. Tá? Então a gente consegue observar o segundo gráfico aqui, né? Ou seja, relação, né, dos bancos centrais. E aqui também a gente consegue observar, né, uma relação de uma janela maior, né? Ou seja, que tem uma correlação muito maior e principalmente a gente consegue observar agora esse tamanho, ou seja, de spread, né? Ou seja, o tamanho de diferença em relação ao balanço do Fed, mesmo tenha diminuído, ainda tem uma diferença maior do que o próprio PIB nominal dos países. Tá?
nesse primeiro semestre de 2022. Bom, pessoal, aí a gente fala de vacinação, acho que é um ponto interessante aqui, né? A gente atualiza esse gráfico, né? Ou seja, quando a gente pega aqui em relação, né, ao progresso, né, por regiões, né, mundiais em relação à vacinação, a África, né, o país que menos se vacinou, também o Oriente Médio, né, depois vem a Europa, né, o bloco ali de Ásia-Pacífico, aí tem Latinoamérica, né, ou seja, América Latina, aí tem Estados Unidos e Canadá, como país que mais se vacina, e o mundo inteiro, pessoal, chegando próximo de 60% a vacinação, né, completa, né, imunização completa de 2 doses, ou até mesmo 3 doses agora, a terceira dose está sendo aplicada, chegando próximo a 60% da população mundial. E também, pessoal, lembrando, né, que a maior parte, né, da América Latina, que chegou ali próximo a 70% de vacinação de forma geral, o Brasil é um dos países que mais se vacinam no mundo e também na América Latina que se destaca. Tá? Então a gente tem esse âmbito positivo nessa notícia, mas claro, né, a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê na Europa, ainda a Omicron, né, castigando bastante, trazendo até mesmo aqui no Brasil esse reflexo. Inclusive a própria Azul, né, saiu uma matéria hoje que a Azul sofreu bastante, né, com a falta da sua tripulação, né, fez cancelar diversos voos, principalmente os tripulantes estarem aí afastados devido à própria variante, né, em relação também à gripe, né, ou seja, isso tem preocupado bastante alguns pontos da própria economia real. Isso tem refletido como a própria Azul, outras companhias aéreas, setor de turismo como um todo, a gente tem observado CVC, né, na parte de cruzeiros, né, a gente tem olhado em relação a esse âmbito. Então, a Covid ela não tem só prejudicado lá fora, que a gente tem visto muitas notícias, né, nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil, principalmente nas empresas, né, da Bolsa, a gente tem esse efeito direto e vai aí, claro, né, corresponder aos resultados dos próximos trimestres. Isso os analistas estão colocando na conta, se a gente vê principalmente o price action, né, ou seja, o preço da ação já está sendo colocado aí, colocando um input, né, nesse preço, tá, pessoal? Então tem que ficar atento em relação a isso, que pode desenrolar nos próximos trimestres, né? Bom, então a gente pula de assunto agora, a gente vai falar um pouco sobre o desempenho do ano passado, 2021, né, em relação à tecnologia de forma geral, né? Então a gente tem aqui diversos setores, né, dentro de tecnologia, entre distribuidores, comunicações, software, semicondutores, eletrônicos, né, hardware, tecnologia da informação, o próprio S&P 500, né? A gente tem aqui diversos microsetores, né, dentro de um grande basquete de tecnologia. A gente tem aqui que as empresas de equipamentos de semicondutores subiram, na média, quase 58% no ano de 2021, né, principalmente com essa crise de supply que a gente tem comentado bastante. Aí depois, logo abaixo, tem distribuidores, né, tecnologia, 57%, equipamentos de comunicação, 51%, software, né, 50% de alta e semicondutores por si só, 49%. Tá? Então são as cinco maiores setores, né, dentro de tecnologia que tiveram um aumento muito forte nos Estados Unidos e agora o mercado se questiona, principalmente com essa relação aqui. Caiu aqui ao vivo. É assim mesmo, ao vivo é assim que acontece. E depois o pessoal arruma aqui. E, enfim, aí a gente tem essa discussão com a crise de supply, se vai continuar ou não, e também uma relação muito importante, né, com não só essa crise de supply, mas principalmente com essa relação de aumento de juros que pode não beneficiar tanto assim quando a gente viu no ano passado essas ações de tecnologia. Tá? E quando a gente olha o basket, né, de tecnologia, que corresponde em 29% do S&P 500 atualmente, a gente destrincha esse número e a gente consegue observar o tamanho, né, dessa simetria, o que aconteceu principalmente com as empresas ligadas a semicondutores. Por quê? 19% está relacionado a semicondutores. Né? A relação à aplicação de software, 8%. Quando a gente consegue observar aqui alguns setores, microsetores, né, tem uma participação muito ínfima, né, ou seja, como comunicações, né, que a gente viu ali mais de 49%, componentes eletrônicos, 1% do índice de tecnologia, então, ou seja, um percentual bem pequeno. Né? Qual que é o principal ponto? Né? Software, 24%, semicondutores, né, também a gente consegue observar ali, né, hardware, né, principalmente ali com 25% desse peso, né, que tem a maior parte ali, né, desse peso dentro da tecnologia do S&P 500. Tá? E quando a gente fala do peso em si, dos setores dentro do S&P 500, a gente compara com as últimas crises, né, ou seja, as últimas bolhas dos principais setores, né, que nós tivemos nos últimos anos. Né? E esse gráfico é muito interessante, que a gente vê desde a crise de 1980, né, a crise de energia, também nós observamos a tech bubble, né, nos anos 2000,
e a crise, né, hipotecária, a crise financeira nos Estados Unidos em 2008. Né? E qual que era o peso desse índice, né, que teve ali uma grande correção devido a essa crise, né, em determinado ponto, naquele momento, e a gente comparado agora, né, ou seja, com esse principal peso em 2022. Né? Isso que é interessante. Em 1980, quando estourou a crise de energia, né, o peso, né, desse indicador, né, ou seja, desse índice, né, de energia era 26%, agora estamos em 3%. Né? A Tech Bubble, quando estourou, estava em 33% do S&P 500, agora estamos em 29%, ou seja, isso também abriu uma margem muito grande nos últimos anos, de 2010 até agora, a gente vê esse grande spread aqui. Né? E por outro lado, a gente vê a parte financeira, né, o setor financeiro, 22%, né, que estourou ali em 2008, e agora estamos na metade disso, estamos em 11% do setor financeiro do S&P 500. Real Estate ficando em 3%, Healthcare 13%, consumo, né, entre 13%, Industrials 8% e também comunicação em torno de 10%. A gente temos materiais, né, Materials e Utilities entre 3% e 2%, mas é interessante a gente comparar aqui esses três principais setores com as últimas 3 crises que nós tivemos desde 1980 até o momento. E qual que é o setor que está mais próximo em relação... Claro que a gente não tem nenhum grande argumento para comparar aqui, que pode acontecer uma outra bolha, né, uma outra crise, mas é o que é interessante, pessoal, que a gente observa que o único setor que está próximo, né, do mesmo peso, né, que aconteceu da última crise, é o setor de tecnologia, 29%. Então isso também serve como argumento na medida que os juros também sobem e prejudicam essas principais companhias e o fluxo, né, vai para outros setores. Né? Bom... Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o retorno do S&P 500, né? A gente comentou muito nos últimos dias, né, que a maior parte desse peso, né, ou seja, desse grande aumento, né, de mais de 25% ao ano, né, desse ano, né, do ano 2021, do próprio S&P, o que realmente colaborou para essa alta? Claro, nós sabemos que foram, né, os top 10, ou seja, as 10 maiores que tiveram essa maior parte, né, dessa pernada de alta 2021, mas dentro dessas grandes companhias, quais foram o driver, né? O que foi realmente o fator para as empresas subirem? E de acordo com a pesquisa, né, da Global Markets, nós tivemos que a recompra, o buyback, a recompra de ações por parte das companhias, foi responsável por 40% do retorno total do S&P desde 2011. Tá? E o gráfico mostra, né, que a maior parte desse retorno de recompra foi realizado recentemente. Tá? Então é um ponto muito interessante. 7% foram dividendos, né, a menor parte. EPS, Earnings Per Share, né, lucro por ação, 31%. E PE Ratio, né, ou seja, preço sobre lucro, né, entre 21%. Então, ou seja, pessoal, buyback, né, recompra de ação, é muito interessante que a gente tem que considerar, inclusive no ano de 2021, foi o ano de recorde, né, de recompra de ações, ou seja, as empresas nunca recompraram tanto as suas próprias ações num período ali do ano de 2021, e isso colaborou muito para a alta do próprio índice e também, claro, né, ou seja, lucro crescente, né, quando a gente vê aqui principalmente projetado, né, para o ano de 2021, ali, principalmente no quarto tri, agora para o ano de 2022, isso que impulsiona a Bolsa para cima. E agora, claro, os economistas, né, os analistas têm revisado ali de acordo com essas projeções, principalmente depois da ata do FONC. Tá? Então isso impacta diretamente o EPS, né, mas o buyback tem ajudado bastante e também, claro, né, relacionado ali ao preço sobre lucro das principais companhias americanas. Tá? Pessoal, eu trouxe essa tabela aqui que é interessante, a gente falando aqui do ano de 2021 o ano de 2022, em relação ao crescimento de vendas. Tá? O que a gente tem aqui? As companhias que tiveram maior crescimento de vendas nos Estados Unidos e, consequentemente, qual que é a projeção do consenso do mercado para 22. Então, a gente tem aqui as maiores, né? Booking, né, que todo mundo conhece, Tesla, Analog Devs, Boeing, ServiceNow, NVIDIA, Salesforce, Walt Disney, Pfizer, Mastercard, enfim, e outras companhias aqui. Nós temos, né, pegar aqui as duas maiores, né, ou seja, a Booking cresceu 60% em vendas em 21, a Tesla 63%, e o crescimento da Booking projetado em 44%, a Tesla 40%. A gente consegue observar na média, pessoal, tanto o Facebook, né, que é a Meta, General Motors, né, a PayPal, a Amazon, a Alphabet, Visa, todas as companhias modernas, a Microsoft, todas as companhias, elas cresceram muito mais do que está sendo projetado para esse ano 2022. Ou seja, na média, né, praticamente todas as companhias, a gente consegue observar, por exemplo, aqui a Pfizer teve um crescimento de 72% de vendas em 21 e projeta-se somente 20% para 22. Ou seja, a maior parte das companhias americanas, o crescimento de vendas está muito mais abaixo do que o ano de 21. Por quê? O ano de 21 foi um ano atípico, né, ou seja, teve um crescimento muito forte, principalmente já impulsionado pelo movimento de liquidez. E agora, né, a gente consegue observar essa retração de liquidez e, consequentemente, uma
de múltiplo, né? Ou seja, os analistas já precificando isso, né, no mercado e, consequentemente, isso traz ali uma certa, não vou dizer correção por si só, mas implicando, colocando isso no próprio IPS, ou seja, nos próprios lucros projetados para o ano de 22, principalmente ali depois do segundo semestre, tá? Pessoal, agora a gente vai mudar um pouco de assunto nesse último gráfico, a gente vai falar sobre correlação dos setores americanos com os juros reais, né? Ou seja, os real yields, né, dos últimos 5 anos, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? O que eu tenho comentado desde o começo da apresentação, né, ou seja, que tem alguns setores que se beneficiam, né, com essa questão de juros reais, ou seja, a gente vê ali acima da inflação, né, e, consequentemente, né, setores que não se beneficiam tanto assim, né, ou seja, até mesmo se prejudicam nesse cenário. E a gente traz essa leitura, né, ou seja, a gente tem o setor de utilities, né, também a parte de IT, discricionário, caindo entre 27% e 28% no período de 5 anos, tá, os setores do S&P 500. Mas, por outro lado, a gente vê algumas oportunidades, como o setor de energia, inclusive a gente vê até petróleo, né, subindo acima de 81, 82 dólares, claro que tem um fator diferente, né, a gente não está correlacionado principalmente nesse número, né, relacionado a essa notícia, mas petróleo tem a sua característica, né, ou seja, em relação à própria crise energética no mundo, mas está subindo, sobe ali 23%, né, do setor, quando a gente correlaciona, né, a relação dos juros reais. Setor de materials subindo 12%, a gente tem industrials com 25%. E olha que interessante, setor financeiro, eu tenho comentado muito sobre isso, né? O setor financeiro, ele tem ganhado cada vez mais, né, na notoriedade no mercado, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, quando a gente pega a PI, né, quando a gente pega em relação a, principalmente aos principais indicadores, né, seja que são projetados, a gente traz ali uma métrica, né, com juros, né, em alta, ou seja, projeção de juros maior, né, do que no ano passado, principalmente nos Estados Unidos, as maiores economias do mundo, o setor financeiro, né, como um todo, seguradoras, bancos, ficam cada vez mais atrativos, e isso aumenta também essa relação que a gente traz, né, ou seja, de growth para value, ou seja, as ações de tecnologia para as ações financeiras, né, com o movimento de juros no mundo inteiro subindo. Beleza, pessoal? Então esse é o principal gráfico de hoje. Daniel e Hanna para sempre auxiliar todos os investidores a tomar a melhor decisão para seus investimentos. Você sabe, Alex, que eu achei que eu tinha perdido aqui a minha companheira de bancada, porque ela quase teve um ataque cardíaco depois de cair isso no chão. Eu nem vi o que é, tô até descabelada aqui. Eu nem vi o que era, mas eu tomei um susto. Ela aquela madeira, né, que a Débora sobe assim para. Eu também. Tá, que o pessoal sobe. A Hanna sobe. O palanquinho. Caiu o palanquinho aqui da BNC. Essa aqui deu um pulo. Essa aqui. Ele fala comigo, essa pequena. Essa moça. Opa, é desse lado. Essa moça aqui. Nossa, mas ela deu um pulo na hora que eu falei, gente, vai ter que chamar o SAMU. Gente, não aguento. O pessoal no chat até falou assim, a Hanna tava tomando açaí, a tigela caiu. Aí teve um que perguntou assim, o Cabral voltou? Tá vendo? Tá vendo só? É isso, né, gente? A credibilidade que a gente vai construindo. Né? Maravilhoso. Valeu, Alex. Abraço pra você, até amanhã. Obrigado, Daniel. Tchau, Hanna. Até mais. Contigo, Hanna. Bom, vamos seguindo agora, falando de coisa séria, falando o quê? De formação do mercado, né, Daniel Morales? Vamos seguindo aqui, falando agora sobre o lançamento da oferta de capitalização da Eletrobras, que está aí prevista para o mês de março, com a precificação da operação ocorrendo no mês de abril. A informação foi divulgada em audiência pública por um representante do BNDES. Confira os detalhes agora na reportagem. De acordo com o BNDES, a divulgação da oferta de capitalização da Eletrobras está prevista para meados do mês de março, com a precificação da operação ocorrendo em abril. Já a Assembleia Extraordinária de Acionistas para debater a privatização da companhia está marcada para acontecer em fevereiro, de acordo com o cronograma apresentado por Leonardo Mandelblatt, chefe do Departamento de Estruturação de Empresas e Desenvolvimento do banco. A projeção sobre o período da precificação reafirmada pelo BNDES ocorreu após o governo realizar alguns ajustes em valores, de acordo com a recomendação do Tribunal de Contas da União. Em audiência realizada nesta quarta-feira, o Banco Genial, que compõe o consórcio de assessores da desestatização, apresentou alguns cenários para a oferta primária e uma possível oferta secundária, caso a primeira não seja suficiente para diluir a participação
participação da União a 45% do capital votante da Eletrobras, usando como base o valor referencial de 22 a 26 bilhões e 600 milhões de reais para a oferta primária. Uma potencial oferta secundária pode variar entre 500 milhões e 8 bilhões e 400 milhões de reais, a depender do preço por ação da Eletrobras. E a Redditor comprou o Hospital Santa Marina, localizado em Campo Grande. Segundo o documento, o valor é de 25 milhões de reais, sendo que deste valor vai ser deduzido o endividamento líquido. O hospital possui 30 leitos e vai integrar a estratégia de expansão do Hospital Proncor, localizado no mesmo município. O Proncor foi comprado pela empresa em 2021. A Redditor pagou 290 milhões de reais por 51% de participação no hospital. E a Drogasmil, a Demil, planeja abrir mais 10 farmácias este ano, além de ampliar 20 lojas existentes. É o que mostra o documento enviado ao mercado. E a Demil informou ainda que todas as ampliações realizadas nos últimos anos confirmaram grande potencial para o aumento do faturamento, com investimentos menores em aberturas de lojas e retornos significativos no curto prazo. No ano passado, a companhia conseguiu cumprir a sua meta com a abertura de 30 lojas, sendo 26 até o terceiro trimestre e 4 ao longo do quarto trimestre. Ao longo do quarto trimestre. Para a empresa, as projeções apresentadas são estimativas e, por isso, não constituem promessa de desempenho, de modo que elas podem ser revisadas ao longo de 2022. É isso aí, Hanna. Vamos então ver aí, antes de encerrar aí o estoque, os números do mercado financeiro no Profit Pro da Nelogica. Vamos para a tela? Vamos lá, vamos colocar aí na tela para a gente ver como é que está o mercado nesse momento, para a gente trazer um panorama aqui para quem está nos acompanhando até agora, para quem já deixou like, para quem também não deixou like, aqui estou pedindo para que deixe o like. Então vamos lá então é ótimo, né? Porque o Ibovespa agora está subindo 0,89% aos 101.908 pontos. Ele abriu aos 101.005 pontos, chegou nessa máxima aqui de 102.234 pontos. A gente vai monitorando por aqui. Já no nosso mapa de calor, a maior parte aqui das empresas estão aqui na nossa ala verdinha do mapa, destacando aqui para o grupo Fleury, que está aí com uma alta de 4,22%. Depois tem a Apvida subindo 4,17%, Apvida ou Rapvida. Vamos lá então, porque tem BRF também subindo 3,61%, Grupo Soma 2,78% de alta, PetroRio 3,19% de ganhos também. Quem mais aparece por aqui? Bradespar 2,61% de alta, Alpargatas também 2,37% de ganhos. Tem TOTVS subindo 1,98%, a Vale também já aparece por aqui, com 2,75% de alta. E os bancões também estão aqui nas maiores altas de hoje, né, até esse momento. Itaú agora sobe 1,98%, Itaúsa 1,19% de alta, Banco Bradesco está aí agora subindo também, o Banco do Brasil 1,45% de alta e Santander com ticker SAMB 1,40% de alta agora também. Aí aparece aqui também Usiminas subindo 1,22%, depois aparece aqui Gol 0,92% de alta, a gente até falou agora há pouco que tinha Azul e CVC caindo, já vamos então para o lado vermelhinho aqui para a gente ver como é que está nesse momento. Positivo, está recuando 3,37%, depois tem Raia Drogasil 3,37% de queda, Magazine Luiza e Via aparecem aqui. Via agora está recuando 2,19%, Magazine Luiza 2,34% de queda nesse momento. Pão de Açúcar também está caindo agora, uma queda de 1,93%. Shoppings aparecem também por aqui, BR Malls e JHSF também estão caindo. BR Malls cai agora pouco mais de 1,60% e depois JHSF 1,86% de queda também. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque Edux estava subindo agora há pouco e Cogna aparece aqui
entre as maiores quedas nesse momento. Estava dando uma olhada para ver se eu via as companhias aéreas. Aqui, até o momento, não consigo olhar. Vou até procurar aqui, Daniel Moraes, para a gente ver como é que está a situação aqui das companhias aéreas. Ó, Gol e Azul aqui estão subindo, né? Fazer a velha piadinha, Azul tá verde, né? Tá subindo, 0,72% de alta, e a Gol sobe pouco mais de 1% Tá verde, nesse momento. Pois é, a Azul tá verde, né? Não podia deixar passar aí esta piada. Vamos lá, então, olhar o dólar rapidinho aqui, deixa eu dar uma atualizada. Daniel só ri, né? O dólar tá caindo agora, ó. Caiu 0,08%, tá? Os R$ 5,70, Daniel. É isso Daniel, aí. Nossa, chamando sério agora, Daniel. É, tá vendo? Gostei. Bom, e vamos dar o nosso boa tarde para o pessoal que está aqui no chat antes da gente encerrar o BMC Stock, já que o Felipe Nascimento já está aí preparadíssimo. Ele está terminando de tomar o seu café com bolachas e a gente dá... Ele falou que vai ter outra bolacha aqui. Josias Teixeira tá por aqui. O Maurice Henriques. O Maurice era o dividendos, viu, gente? A gente percebeu que você mudou, sim, viu? Pode continuar como dividendo. Maurice. É mais legal falar Maurice. Maurice. Que mais? Flávio Henrique. Oi? Francês. Merci. MPK, olha só, também tá por aqui. O Flávio Henrique. O Josias, boa tarde, Josias. O Josias falando boa tarde, Josias. Boa tarde, Josias. Eu tô falando que hoje o pessoal não tá bem. Gente, Ó, o Cabral aqui, amanhã vai ter happy hour? É lógico que vai ter happy hour. Sem você, sem o Gani, a gente sempre vai ter happy hour. Lógico que sim. Nossa, tá vendo só? Olha, se fosse o Gani, não trazia nenhuma lembrança. O cara tá em Miami, o Gani. O Cabral tá na praia assistindo a gente, é muita falta do que fazer, mas é muito legal. Olha, Felipe Nascimento falando que saiu da grade o happy hour, olha só. Eu não deixava. E a gente fez, né, no ano novo, né? E chiquérrimos, porque o que a gente tomou? A gente tomou um espumante. Champanhe. Era champanhe mesmo, viu, gente? Era champanhe. E amendoim Quem italiano. trouxe o champanhe foi o Rodrigo, Mentira, né? não era italiano, não. Foi o nosso diretor. Grande Rodrigo trouxe Mariz, oferecimento aí desse champanhe carérrimo. escocês, não, mentira, é um champanhe muito bom. Não, era caro mesmo, era caro. Era bom. Era caro. Tinham toques assim, frutados nesse champanhe. Frutados, boa, legal. Frutas, né, da Sibéria, assim, era muito bom. Feito no Afeganistão, né? Embalado na Turquia, e aí chegou aqui na BMC. Isso aí. O resto do boa tarde aqui pro Edgar Silva, pro açaí com farofa. Olha a carência do açaí com farofa. Quando vocês forem pra TV, vão lembrar da gente aqui do chat? Claro que não. Claro que sim. Óbvio que não. Claro a gente vai negar até o fim que a gente Jamais. tinha aqui. Não, vou tô sempre brincando. falar para sempre em nossos corações, açaí com farofa. Sim. Mas ele vivo, né? Pelo amor de Deus. Não, mas Não, a gente vai ter ainda o YouTube, a gente vai ter o WhatsApp também, vai ter os e-mails também. Quem quiser já pode mandar para Hanna. Cartas pro Daniel, do tempo dele. Com ponto Mesquita. Pode mandar pra gente, sim, a gente vai estar com muito acesso aí para vocês mandarem mensagens pra gente. Valeu, gente, muito obrigado. Olha só o Maurice falando, vocês notaram. É lógico que a gente notou, você era o dividendos. Maurice, gostei do Maurice, muito legal. Valeu, gente, um abraço para vocês. Mandem mais mensagens pra gente, mandem perguntas, porque agora a gente vai encerrar o estoque dessa tarde, mas eu continuo aqui pro BMC Market até as 3h30, junto com o Felipe Nascimento, e a Hanna agora vai descansar, né, Hanna? Pois é, descansar é uma palavra muito forte. Vou ali pra redação, terminar de fazer algumas coisinhas. E a gente se encontra amanhã novamente, né, Daniel Moraes? Não, eu te encontro daqui a pouco na redação.
Mas eu digo aqui, assim, nesse horário, nesse mesmo canal. Só nesse mesmo bate-canal, bate-horário. Exatamente. É só isso. amanhã, né? Só amanhã. Valeu, Hanna! Beijo pra você. Até amanhã. Beijo, Dani. Toca o barco aí do marketing.